Oi, 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 gente boa. Eu continuo aqui em Mateus, no capítulo 17, e entre o verso 1 e o verso 8. E você sabe que isso aqui é uma sequência. Então é claro que se você cair hoje aqui de paraquedas pela primeira vez, você vai entender algumas coisas que eu vou falar, com certeza. Porque existem isolamentos tópicos, recortes mentais que você pode fazer para entender aquilo que eu estou falando naquele corte, aqui mesmo, na sua mente, se você chegou hoje. Mas, para quem quer compreender as coisas, e é para esses que eu estou trabalhando há 1 ano e 11 meses, que a gente começou essa exposição de Mateus no capítulo 1, verso 1, e eu venho verso por verso, comparando Mateus com Marcos e com Lucas, e mostrando, evoluindo, tentando construir um 3D da percepção do Evangelho para você, tentando ver se faço você viajar no tempo para os dias de Jesus, para entender, para emocionalizar, para de fato mastigar a compreensão simples do ensino do Evangelho, porém profunda. Porque, aliás, para ser profunda, precisa ser simples. Quando existe um profundo inacessível para praticamente todos, é porque assim ainda é uma profundidade pedante. Mas a verdadeira profundidade, ela atinge alcances abismais de levar as pessoas até aqueles ambientes e aquela fossa das Marianas do Evangelho, lá no profundo dos mares da compreensão. Ao mesmo tempo em que é simples. Você tem todos os aparatos para chegar lá por você mesmo e aprender, mas tem que querer. Quem cai de paraquedas pode pegar um pedaço aqui, uma nesga aqui, outra ali, mas eu acho um desperdício para você, tanto quanto é um desperdício para a minha vida, que estou fazendo isso com todo amor há muitas décadas, e com você especificamente aqui em Mateus há 1 ano e 11 meses. Quando a gente começou foi janeiro do ano que passou. Então, não desperdice, está tudo gravado aí. Dando prosseguimento, ontem eu falei de que Jesus tinha dito, após anunciar aos discípulos e aos que estavam junto com eles, que se alguém ali quisesse de fato ser seu discípulo, quisesse que o Evangelho não fosse só informação, sabedoria, não fosse apenas um ensino de um caminho, de um modo de vida, de um jeito de olhar, de interpretar a existência, mas muito mais do que isso. Porque se fosse só para isso, Jesus ficaria frustradíssimo. Ele não veio para ser um mestre de sabedoria. Eu estava vendo uma fala do ator da Grande Família, que é um rapaz muito interessante, o Pedro Cardoso. Muito interessante, muito sincero, eu gosto dele. Mas ele vem ultimamente opinando muito sobre coisas que ele conhece superficialmente. Embora, na superficialidade dele, ele seja muito mais profundo do que quase todos os pastores que eu conheço. Mas é que os pastores não sabem nada de nada, e a maioria dos crentes muito menos. Aí ele, com alguma leitura e percepção, começou agora a dar alguns conselhos acerca do cristianismo. Ele vinha acertando, embora ele fale do cristianismo.
e eu não tenha nada a ver com o cristianismo, eu fale do evangelho. O cristianismo é um fenômeno de 1700 anos. É disso que ele vem falando. Talvez não saiba bem a diferença. E agora a última coisa que eu ouvi dele foi dizendo assim, é uma pena que tenham enfiado essa história de sofrimento de Jesus, de cruz, porque a cruz estraga muito a filosofia de Jesus. Faz muita gente ser abusada por causa dessa ideia de que ele morreu pelos nossos pecados, assim. Eu nunca entendi isso. Que pecados? Que pecados? Por que que Jesus teria que morrer pelos nossos pecados? Que pecados são esses? Quando ele disse isso, eu falei, bom, está explicado por que que você não vê nenhum significado na cruz, porque você não se enxerga como um pecador. E não se enxerga por quê? Porque ele é um cara legal, ele não mata, não rouba, não é corrompido, escolhe as pautas certas, busca estar em favor dos enfraquecidos, faz uma leitura crítica da sociedade humana, da civilização humana superior à da maioria das pessoas. Então, porque ele tem esse sentimento e essa visão dele mesmo, e ele é um cidadão irretocável em muitos aspectos, e provavelmente até em todos, ele não consegue enxergar o pecado como arrogância, como soberba, como presunção de saber, como justiça própria, como ideia de que eu faço tudo certo, portanto eu me basto. É como a história daquele jovem rico que disse para Jesus, olha, mandamento não precisa nem falar porque eu não peco nada. Eu não adultério, não roubo, não faço isso nem aquilo, citou a lei toda. Mas Moisés, que era a referência dele, no último mandamento da lei de Moisés, colocou o mandamento da subjetividade absoluta, que é não cobiçarás nada do teu próximo. Nada. Aí isso chama aquela lei lá das pedras do Monte Sinai para uma dimensão de subjetividade em relação à qual todo mundo tropeça. Porque naquele pacote não só a cobiça é denunciada, mas também todas as coisas relativas ao cobiçar, que é a ideia de que eu mereço ter, de que eu de fato deveria possuir, porque eu sou melhor do que aquele que tem o que não deveria ter. E chama, portanto, a dimensão da lei, que aquele jovem rico lá dizia que obedecia toda, para uma área do ser que ele próprio nem conhecia nele mesmo. Como eu ouvindo o querido Pedro Cardoso falar, quando ele disse, eu não sei nem por quê que Jesus teria morrido na cruz pelos pecados, para salvar de quê? Eu falei, então está compreendido. Ele está aqui ainda como Pedro, olha, o Cristo legal, ele exalta alguns ensinos de Jesus que fariam a humanidade ser melhor, mas sem cruz. Ou então faz sugestões de como o cristianismo poderia melhorar o mundo se não houvesse cruz, nem essa história de ressurreição, nem de transcendência, nem de vida eterna. Aí vai para os mesmos argumentos antigos, marxistas. Tem a ver com o cristianismo. Em relação ao cristianismo é tudo verdade. De fato, a religião é o ópio do povo, mas não é por causa da vida eterna. É por causa do uso manipulativo da ideia da vida eterna, criando uma perspectiva de acomodação mórbida do pobre em relação a qualquer evolução humana de emancipação que ele pudesse fazer. Mas eu olhei, ouvi, me deu uma ternura de oração.
por ele, porque de fato ele já compreendeu algumas coisas, mas não chegou no essencial, porque se quiser ser meu discípulo, e na realidade aparentemente não é esse o caso, ele não quis tanto para ele assim, ele só está vendo que o que se chama igreja é um negócio tão horroroso, tão horrendo, tão de terror, de baixa qualidade, que é apresentado a todo mundo, que ele disse, não, se o público é esse, e se os promotores dessa loucura são esses que eu vejo aí, eu tenho muito conselho a dar, e tem mesmo. Agora, Jesus, Pedro querido, não está falando aqui com pessoas que queriam melhorar o cristianismo, porque Jesus não tinha nada a ver, nem teve, nem tem. Não tem um pingo de DNA de Jesus no cristianismo inteiro. Então, eu acho venturoso que você queira fazer sugestões de melhoramento, e eu acredito que em relação ao cristianismo, você tem muito mesmo a sugerir, porque todo mundo tem como melhorar o cristianismo, porque o cristianismo é horrível. Agora, com relação a Jesus, meu filho, aí o buraco é infinitamente mais embaixo. Porque não dá para ser discípulo de Jesus sem primeiro saber que nós somos relatividade absoluta. Jesus morreu por mim porque eu sou relatividade absoluta. Se você não quiser chamar isso de pecador nem de pecado, chame por outra terminologia, semântica não importa. Você é, todavia, e eu sou, e todos nós somos relatividade absoluta. Presunçosos, arrogantes, soberbos, cheios de justiça própria, muito vaidosos do nosso intelecto, da nossa inteligência. Nos sentimos tão solidários para com os mais pobres que acabamos transformando isso numa espécie de superioridade humana, civilizatória, o que é pecado. O que é doença, tá tudo no mesmo pacotinho. Uns são gente tosca, daqueles pecados empedrados. Pecou, comeu a mulher do próximo, mentiu, roubou, se corrompeu, lá. Você chama de fascista, disso, daquilo, daquilo. Uns são assim, ou são como a religião. Agora outros são intelectuais, acadêmicos, sensíveis, não fazem essas coisas, são bons rapazes, são jovens ricos, tenho obedecido tudo isso desde a minha infância, eu sou assim, mas dá uma catapultada no sujeito para um nível de superioridade extraordinária que é completamente relativizante, pecaminosa, e quando comparada com o que Deus espera que um ser humano se torne, e qual é o genuíno chamado humano que a gente tem em Cristo Jesus, logo, logo a gente entende que não dá para andar com Jesus sem assumir, número um, a necessidade de que ele tenha levado sobre si a relatividade de nós todos na cruz, com todas as nuances e esconderijos da nossa pretensa impecabilidade. E em segundo lugar, e para que nos tornemos essas pessoas que andam com ele, a gente tem que entender e aceitar um caminho onde a cruz é essencial no meu cotidiano. Ela não é apenas uma manifestação de presépio na crucificação. Ela é uma consciência de mortificação da idiotice dentro da gente. Da vaidade, da arrogância, da soberba, da impertinência, de qualquer que seja a natureza, tanto as maldades grotescas, como essas dissimulações vaidosíssimas, que a gente nem associa a pecado, mas que babam, vazam e suam de nós, e a gente não enxerga. Aí Jesus está falando com os discípulos dele, olha, se vocês quiserem mesmo, ainda dá tempo de voltar. Quem quer um Cristo sem cruz,
e ali aos judeus, porque eles mataram Jesus porque Jesus era um Cristo com cruz. E eles queriam um Cristo sem cruz, só com espada e vitórias. Vá para lá, para a sinagoga, mas não precisa andar comigo. Aqui comigo, se algum de vocês quer vir comigo, tem que se negar a si mesmo, como eu falei ontem, e tem livros escritos densos sobre isso. Tem que tomar a sua própria cruz, carregar renúncias, mesmo podendo muita coisa ou quase tudo, escolher fazer só o que é justo, bom e que edifique e que construa e melhore a nossa vida e a dos outros. Essa é a escolha de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz com todas as implicações do que os outros pensem sobre nós, sendo nós como nós decidimos ser, em obediência a Jesus, enquanto o seguimos todos os dias, sabendo que não estamos perdendo nada. Eu, por exemplo, não estou perdendo nada. Como tudo que eu gosto, bebo tudo que eu devo, e o que eu não gosto eu não bebo, eu escolho, eu amo, eu não tenho limites nenhum para praticar de tudo que é bom, justo, verdadeiro, feliz, alegre, salutamente divertido. Jesus não me tirou nenhum pedaço da alegria de viver. Nenhum. Nada. Agora, graças a Ele foi arrancando de mim muitas propensões ruins, muitas tendências, muita limpeza de vaidades do coração, de arrogâncias dissimuladas, escondidas, de soberbas piedosas, de justiça própria, estribada na prática do bem que eu fazia para milhares e milhões. Tudo isso é tão sutil que qualquer um de fora diz, olha aí, esse indivíduo não está precisando da cruz, e esse é quem mais precisa. E Jesus não exclui ninguém. Diz que se alguém quiser vir, pode. Mas também, se alguém não vier desse jeito, escolheu não estar, não ser. E aí se entrega de maneira muito gradual a um monte de coisas que não enxerga e que acabam sendo aquelas que envenenam a alma da gente e tiram da gente essa transcendência linda da alegria e da exultação da esperança e da vida eterna. Aí ele chega, depois de dizer isso, e diz, olha, mas tem alguns de vocês aqui a quem eu darei o privilégio de não verem a morte até que tenham uma demonstração do reino de Deus. E aí ele não está falando, como eu disse ontem, da sua vinda, quando todo olho verá para toda a gente, em todas as camadas das dimensões e vindo com todas as criaturas universais e transversicas. Não. Ele está falando de uma manifestação tópica. Aí o texto de Lucas, no capítulo 9, que é idêntico, narra a transfiguração, diz assim, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte com o propósito de orar e se transfigurou diante deles enquanto orava. E ontem eu segui a sequência de Mateus falando a respeito disso, do que aconteceu lá. E falei que se você vai em Lucas 9, você também vê a alusão que se faz acerca do que Moisés e Elias, que apareceram no Monte Hermon, e eu expliquei ontem por que era o Monte Hermon, o que eles conversaram com Jesus. Eles ficaram só olhando para Jesus? No texto de Lucas 9 diz que não. Diz que houve um diálogo, uma conversa. Moisés
aprendendo com Jesus sobre a cruz, sobre o perdão dos pecados. Moisés aprendendo com Jesus sobre como a cruz iria eliminar a lei que Moisés trouxera como suposto instrumento de melhoramento humano e de salvação espiritual. Ao contrário, a tentativa de se salvar pela obediência exterior à lei só cria fantasmagorias, defuntos, rapinas, introjeções de malignidades. Quanto mais eu reprimo sem a ação do Espírito Santo em mim, eu reprimo só da cara para fora as coisas que eu sinto gula para fazer, mas que não foram resolvidas no meu ser, são apenas reprimidas por mim. Eu ainda estou naquela fase do nai, menino, não pega aí, não come isso, não faça aquilo, não toques naquilo, não olhes para ela nem para ele, nem desejes isso nem aquilo. É uma vidinha só de não. Você introjeta uma multidão de manifestação de podridão no coração e na alma. Foi o que Jesus disse, introjeta rapina no ser. E realidades putrefatas. E você piora horrorosamente, a menos que isso seja fruto de uma consciência, de uma escolha. Se alguém quer, tem que querer mesmo. E tem que vir com consciência. E tem que abraçar isso com alegria. Aí isso transforma você. Faz você nascer de novo. E agora eles estão aqui com Jesus no Monte Hermon orando. Quando aparece Moisés e Elias e Jesus está conversando com ambos. E eu estava dizendo, com Moisés, ele está ensinando aquilo que o próprio Moisés já sabia e escreveu lá no Deuteronômio. Vem um outro depois de mim que vai ensinar a vocês todas as coisas. Eu estou aqui no jardim da infância, ensinando elementos básicos de comportamento de criança. Mas eu não sou a consumação disso. Sou uma basezinha. Mas venha um outro depois de mim, que esse sim vai ensinar vocês todas as coisas. E agora está aqui Moisés sentado com Jesus na transfiguração, aprendendo sobre a cruz, sobre o significado do cordeiro imolado antes da fundação do mundo, do que Jesus estava fazendo e faria, do resultado disso no mundo espiritual, não é só do ponto de vista sociológico e civilizatório de uma coisa vinculada a algo chamado cristianismo, que Jesus nunca quis criar, mas a relação de Jesus é com o mundo, com o universo, com o cosmos, com todos. E Elias também estava ali, aprendendo que Jesus era a encarnação das profecias e que era por causa dele que toda e qualquer profecia de futuro feliz para a humanidade poderia ser projetada em expectativa de esperança para diante ainda. Nós estávamos ali conversando e é Lucas quem diz que Pedro, Tiago e João viram e se mantiveram tentando não dormir, porque bateu uma soneira muito grande neles de repente. E aí eles se mantiveram todavia acordados e quando de repente foram invadidos por aquela espetaculosidade da nuvem luminosa, todos os outros aparatos que os deixaram em estado de temor e tremor, e ouvindo aquele diálogo, Moisés e Elias, dois arquétipos do Velho Testamento e da religião dos judeus, ouvindo e aprendendo de Jesus. E o coração deles entrou em perplexidade. Aí Pedro, como eu disse ontem, mais uma vez faz uma evasão da cruz. Diz, Senhor, é tão bom estarmos aqui, que coisa linda.
Pode deixar que eu faço, ele diz. Dá uma ênfase nele, não é nós faremos, eu farei. 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias. A gente fica aqui, não precisa descer desse monte, não precisa seguir a viagem, não precisa ir para a cruz. Aqui está legal demais, vamos ficar por aqui. Era uma tentativa de Cristo sem cruz e alienação de um monastério. Aí Jesus diz, olha, não dá, Pedro. O texto de Marcos e o texto de Lucas diz, e Pedro disse isso sem saber o que falava. O texto de Lucas é explícito, não sabendo, porém, o que pedia. Como era ridículo e inaceitável que Jesus aceitasse tal proposta de alienação numa vida templária, sem toque no mundo, sem se misturar com as pessoas, com as gentes, com a agonia de existir, com a dor, com a alegria, com o prazer, com a agonia, com tudo que diz respeito à vida. Isso é tomar a sua cruz, andar com ele, segui-lo e seguir como ele andou, acompanhá-lo como ele caminhou. Ele é o meu caminho, ele é a minha verdade, ele é a minha vida. Aí tudo isso é interrompido por uma voz que diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Pedro, Tiago e João, é ele. Pedro, Tiago e João, a ele ouvi. E ontem eu me coloquei nesse lugar e fiz essa voz falar para mim, dizendo que eu nunca quis ficar em nenhum monte de transfiguração. E aprendi desde o início que Cristo sem cruz não me salva, não me serve. E que o que dá poder à minha vida é decidir morrer para a idiotice e abraçar aquilo que significa a busca elevada da minha evolução como ser humano na direção de me tornar um Deus em Cristo Jesus, conforme essa imagem e semelhança de Deus revelada em Cristo, conforme a revelação da face de Deus no rosto de Cristo, como Paulo diz. Então, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E aí eu terminei ontem dizendo que não há o que possa ser acrescentado, nem revelação que possa suprimir qualquer coisa. Vocês são enganados por esse monte de moveres, profetas, revelações, gente que chega dizendo o Espírito Santo agora tem um novo mover, que está nos indicando um novo caminho. Agora não, agora já não é mais a era do sofrimento nem da pobreza, agora é a era da teologia do domínio, de tomar o poder político na terra. É a hora de não deixar na mão do diabo o que o diabo disse que pertencia a ele. É a hora da gente saquear o inferno com os poderes que Jesus não quis, mas que nós vamos praticar em nome de Jesus, mostrando a ele que ele perdeu muito tempo, devia ter ensinado a prática do poder político e da teologia do domínio. Embora Jesus tenha dito, cuidado com o fermento da política e com o fermento da religião hipócrita e com o que eles vão fazer e com essa teologia do controle da dominação que os fariseus e os saduceus praticam, cuidado, vai ser a tentação de vocês a vida toda. Aí o pessoal vem e cai nessa. Aí um outro mover, olha, tem uma nova revelação. Está liberado agora a gente e buscar ser os seres mais ricos da terra, porque Deus quer que todo poder, honra e glória seja dado a nós aqui no planeta, porque nós vamos, com nosso dinheiro e com nossa influência política, tirar o diabo do mundo. Aí você embarca nessa, embarca em
todas eu fico vendo sem acreditar. Depois eu acredito, é claro, porque vocês seguem a pastores que não querem nem me ouvir. O que eu ensino aqui dá pavor neles. Dá pavor, porque desmonta os impérios, as torres, os mausoléus em glória deles próprios que eles constroem. Dá pavor a eles. O que eu ensino aqui gera pânico. E o que eu ensino produz coceira no ouvido dos que se viciaram na mentira falada em nome de Jesus e em nome da Bíblia, mas tudo mentira. Tudo montagem. Para que o que Jesus não disse apareça como coisa diferente para você que não quer saber de nada nem entender nada, embarque e vá ficando cada vez mais louco, cada vez mais distante do Jesus verdadeiro e real, ressuscitado de entre os mortos, segundo o Evangelho. Aí ontem, após ouvirmos a afirmação de Deus, do Pai, dizendo: este é o meu filho, amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu não tenho alegria maior do que ele. Ele é a minha completação, ele é a minha maturidade de revelação aos humanos. E o ensino de amor dele é o que deixa perplexos as outras camadas, os outros seres das outras camadas dimensionais, que aprendem sabedoria todo dia com as práticas do ensino dele de amor, graça, perdão, compaixão, misericórdia, acolhimento. Esses chamados anjos, ou seres celestiais, não conseguem nem entender a grandeza desse ente perdoador, inclusivo e acolhedor. Nele eu tenho todo o meu prazer, todo o meu prazer. A ele ouvi, somente a ele. Isso é dito na cara de Moisés e de Elias. Certamente com o amém de Moisés e de Elias. A ele ouvi. E Moisés e Elias desaparecem. E o texto diz que eles olham. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram senão só a Jesus. Eles ouviram essa voz do Pai. Quando ouviram essa voz, caíram de bruços, tomados de medo, de pânico assombroso. Não podia haver mensagem mais direta, mais explícita. E Jesus então se aproxima deles, caídos no chão, cobrindo a cara, igual crianças. Tocou-lhes, bateu no ombro de cada um deles, dizendo: erguei-vos e não temais. Erguei-vos e não temais. A presença de Deus não é para apavorar ninguém. Vocês aprendem a andar comigo, vocês vão ter a mesma glória, a mesma alegria, a mesma experiência do reino de Deus. Vocês vão carregar o que vocês viram do lado de fora, vocês vão carregar como conteúdo do lado de dentro. Vocês vão ver a lei validando a cruz de Cristo, vão ver a profecia confirmando a cruz de Cristo. E vocês vão ver o prazer do Pai, dizendo que não há glória maior do que aquela que eu manifesto e encarno, realizo, realizarei em todos os níveis. Portanto, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, ainda no chão, começaram a olhar em volta e não viram a mais ninguém, senão tão somente a Jesus. É aí que deve terminar a nossa busca. Jesus os levou a esse lugar e não levou a todos, levou só a 3 deles, na esperança de que esses 3 compreendessem, ou porque tivessem mais capacidade de compreender, o que eu não creio, mas talvez também porque fossem os que tivessem mais dificuldade de se tornar aquilo para o que foram chamados.
Pedro, a gente já viu as resistências que ele tem, e não só agora, mas depois que Jesus é assunto aos céus, ele continua renitente em relação à extensão toda da cruz. Não vou me repetir, já falei muito disso. Mas também Tiago e João, depois disso tudo, ainda são capazes, de acordo com Lucas, quando veem Jesus não querer ficar entre os samaritanos, não porque tivesse problema com os samaritanos, ele os amava e tinha muitos amigos entre eles e gostava da comunhão e do convívio com os samaritanos, que os judeus achavam os seres mais abjetos da face da terra. Mas quando Jesus, tendo pousado entre os samaritanos, disse: não, eu estou com vontade de dormir em Jerusalém, chegou a minha hora, eu quero andar na direção daquilo que me espera, que é a cruz. Aí João fica zangado, porque ele tinha ido preparar aquela logística para o acolhimento de Jesus de um dia para o outro ali. Jesus nem isso quis seguir adiante. A sombra da cruz já se projetava sobre ele, e ele quis seguir adiante. João, ficou com tanta raiva com seu irmão Tiago. Eles eram uns caras, no início, muito, muito raivosos. Por isso Jesus os apelidou de filhos do trovão, de Boanerges. Aquele João que envelheceu aprendendo que Deus é amor, que virou aquela criatura linda, não era assim ainda era um cara jovem, imaturo e filho do trovão, do relâmpago. Queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Talvez até porque esses três tenham sido os que deram mais trabalho no cotidiano dos evangelhos, andando com Jesus, é que Jesus os tenha levado para ver se com aquele choque de glória alguma coisa se abria, mas aparentemente não abriu tanto assim. Mas o texto prossegue quando diz: então, levantando eles os olhos, viram só Jesus. Que o Evangelho ensina e o Pai ensina que é só o que eu preciso ver. Não poderia haver afirmação de Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa, mais explícita do que essa aqui, onde Moisés é calado, a lei é calada, Elias é silenciado, e só o que fica é o que passa por Jesus, é o que vindo é filtrado por Jesus e sobra como evangelho a ser praticado e aplicado ao cotidiano da vida. Eles levantaram a cabeça e Moisés tinha ido, e Elias tinha ido, e quase todo o Velho Testamento tinha desaparecido. Ficaram só as histórias. Histórias de fé, histórias de ousadia, histórias verdadeiras. Mas não ensinos para a vida. Não ensinos para a vida. Ensino para a vida que fica é fé. Que aqueles homens tiveram. Mas não fica nem um ensino além da fé e da esperança que a gente vê, por exemplo, em Abraão, fé e esperança. Mas o caminho sobremodo excelente, que é o do amor, fé, esperança e amor, e esse é o caminho sobremodo excelente, você não encontra consistentemente como prática de ninguém todo dia no Velho Testamento. Em nenhum deles. Você vai começar a encontrar isso depois. E nem tampouco entre os discípulos de Jesus se constitui num fato real a peremptoriedade da superioridade do amor como caminho sobremodo excelente para a gente caminhar, nem na vida dos discípulos se imediatizou. Na realidade, Paulo provavelmente é a pessoa que mais lucidamente propõe o fato de que Jesus veio criar um corpo de amor, com gente que se conecta através do amor.
Embora Jesus tenha dito tudo isso sobejamente, mas eles tinham a mente vedada, a cognitividade entupida para entender. Mas o clímax de tudo é quando fica só Jesus. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que se diz discípula de Jesus, mas não consegue convergir tudo para Jesus, como outro dia eu vi um teólogo, outro dia não, já tem uns 4 anos, um teólogo presbiteriano dos mais considerados aqui no Brasil, comentando sobre o fato de que eu ensino que Jesus é a chave hermenêutica. Alguém perguntou a ele, ele falou, não, eu acho essa uma ideia muito reducionista, né? Ficar só com Jesus. Eu falei, cara, eu pensei, eu te conheci andando com sandália havaiana e calça jeans, um garoto que queria só Jesus, que ia me ouvir lá na sua cidade. Eu não vou nem dizer qual é. 6 horas da manhã você estava lá, saía para tomar café comigo e com o João Campos e outros amigos. Estava indo ainda para o seminário. Agora, só porque depois de 35 anos você virou uma grande figura teológica nesse meio acadêmico presbiteriano brasileiro, vem dizer que Jesus, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Jesus que é a expressão exata do ser de Deus, Jesus acerca de quem o Pai, diante de Moisés e de Elias, diz, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, minha completude absoluta está nele, a ele ouvi. Não é o bastante para você? É reducionismo? Então, para mim é muito simples entender quem entendeu mesmo o Evangelho e o pratica desde as entranhas da alma, e quem ainda o tem apenas no cérebro, seguindo a Jesus ainda muito segundo a carne, o intelecto, a academia, a doutrinação, os dogmas, os credos, as confissões de fé, a religião. Então, vai ficar sempre na epiderme, meu amorzinho, não vai passar daí. Tem que virar discípulo mesmo para cair de cabeça, mergulhar na fossa das Marianas, só se você tomar a decisão de obedecer a Jesus e de obedecer ao Pai, que diz a Ele ouvi. E você erguer os olhos e ver que Moisés se foi, Elias se foi, ficou só Jesus, é só o que interessa. E eu vou ficar hoje aqui dizendo a você isso. Você não entendeu, não é possível que daqui para frente você continue dizendo que não é assim como eu estou ensinando. Aí, cara, em relação a você, eu particularmente, rest my case. Porque nem Deus falando com essa peremptoriedade desse avant-premier da manifestação tópica do reino de Deus para um grupo de discípulos, para a gente ter conhecimento prévio, para a gente acessar uma cenografia tão espetaculosa quanto essa e entendermos a supremacia absoluta de Jesus sobre todos os seres que o precederam na história do espaço-tempo e nos principados e nas potestades e no universo inteiro. É o Pai dizendo, é nele. E em ninguém mais que eu tenho todo o meu prazer. Não há anjo nenhum em quem eu tenha tanto prazer. Não há criatura, nem querubim, nem serafim, nem ser indesignável de qualquer outra dimensão, ou natureza energética, ou universal civilizatória. Ninguém tem esse afinamento, ninguém é a minha extensão. Ninguém é o primogênito de toda a criação, como ele é. A ele ouvi. E quando os discípulos levantam a cabeça, eles veem só Jesus. O que você quer mais? Olha, eu estou lendo a Bíblia
com avidez de estudo, de compreensão, de pesquisa. E assim, lendo com pesquisas e pesquisas e pesquisas, eu li assim durante uns 35 anos, mais ou menos. Depois, eu comecei a me servir de 1 milhão de outras contribuições diferentes. E o acervo só cresce, só cresce, só cresce. Tanto mais quanto cresce. E eu vejo as outras expressões de ciência, de história, de arqueologia, de botânica, de física, da natureza do universo, de astronomia, de tudo isso. A minha certeza sobre o prazer de Deus convergente para Jesus e sobre a natureza divina de Cristo Jesus só se expande e fica gloriosamente maior na minha mente, de modo que todo dia esse mandamento de Deus, o Pai dizendo aos discípulos, me dizendo, Caio, esse é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Ouça a ele. E eu ergo a cabeça e vejo só ele diante de mim, e os outros todos se evadiram diante dessa exclusividade absoluta a ele dada. Eu vou acrescentar o que mais? Ou me tornar insatisfeito com o quê? Se eu acabei de receber dele tudo. Tudo. Você não crê? Tem muita gente que não crê, por isso não aguenta nem me ouvir, porque eu sou tão Jesus-centered, Jesus-centered, tão Cristo-centrado, tão Jesus obsessivamente definido na minha consciência, que vocês não suportam, porque fica faltando algumas bobagens antigas, da vingança, da raiva, do ódio, da punitividade, do Velho Testamento, de Moisés, de Elias, que também fazia fogo do céu, que matava profetas de Baal, degolando cabeça e cabeça e cabeça e cabeça e cabeça. Matou mais de 800 ele próprio lá no rio, em Jezreel, tinturando as águas do rio todas de sangue, no ribeiro de Quizon. Isso tudo é ente primitivo, que não tem nada a ver com Jesus, que é o ômega da revelação de Deus. É o princípio e é a conclusão de tudo. A conclusão é o Pai quem dá. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Essa revelação está dada, está fechada. Tudo que se disse da minha parte antes tem que ser entendido a partir dele agora. E tudo quanto vier a ser dito dele depois tem que ser trazido de volta a ele para ser conferido, porque tem que ser como ele. O que não for como ele é para ser deixado de fora. É outro evangelho, é falso evangelho. Paulo chega ao ponto de dizer duas coisas abruptas e poderosas. Uma delas é, mesmo que um anjo de luz venha do céu e diga e acrescente alguma outra coisa ao evangelho, repreendam em nome de Jesus e digam arreda Satanás, porque em Cristo Jesus está tudo completo e consumado. Aí ele diz, mesmo que eu chegue a vocês depois de uma viagem e diga, eu, Paulo, que eu tive uma revelação de Jesus, que acrescente alguma coisa ao que já foi dito, feito, manifesto por Jesus e que vocês aprenderam de mim, que ensinei isso a vocês. Se eu voltar e me contraditar, agregando alguma coisa a mais, me repreendam e me considerem anátema. É Paulo pedindo para ser tratado assim, se ele tratar o evangelho de maneira diferente. Agora, não é possível que você não entenda o que eu estou dizendo. E o herege sou eu, não é? Guarde isso no coração. Eu vou parar por aqui, porque amanhã a gente tem um dia para falar um pouco mais de algumas coisas que tem a ver com a suposição
da reencarnação de Elias em João Batista, nessas coisas todas, isso vai ficar para amanhã. Hoje eu quero ficar aqui e pedir a você, se quiser aprofundar imensamente mais esse conhecimento, você entra aí no caiofabio.com.br, aonde está escrito livros ou editora Prologos, no link, e procure os meus livros O Caminho do Discípulo. Caio, eu achei que você ia ajudar o pessoal a enxergar lá. O Caminho do Discípulo está aí no meu blog. Você clicar, você chega lá, tem várias coisas e tem o Caminho do Discípulo. Você consegue mostrar onde é a entrada aí para os livros ou para Prologos, para ajudar o pessoal? Editora Prologos, cadê, Caio? Não tem nada, não? Esse novo site eu não conheço ele direito ainda. No antigo tinha livros. Mas se você escrever aí Editora Prologos, você vai achar a Editora Prologos. E os meus livros também estão aí, os vídeos, livros, deve estar tudo por aí. Caminho do Discípulo, livro 1 e livro 2, estão concentrados nisso. E vão levar você, o que eu levei aqui, anos ensinando todo dia, toda noite. E já ensinei tanto que, sinceramente, eu fico até cansado de me repetir e acabo reduzindo. E também reduzo porque eu sei que aqui é uma outra conversa, é mais simples. Mas quem quiser se aprofundar nisso, entre lá. E tem também os cursos aí no caiofabio.com.br/cursos. Também tem o curso O Caminho dos Discípulos, em vídeo. E foram 4, 5 anos, eles editaram, diminuíram, para ficar mais acessível para vocês. Só estou pedindo isso para quem quiser continuar. Olhem aqui para mim agora. Quero pedir a Ti, Jesus, que esses que estão me vendo agora e os que me verão depois tenham entendido a absolutização de quem Tu és. E como não dá para separar Cristo da cruz. E que Ele só é o Cristo por causa da cruz. E a cruz só é universal e absoluta na invasão de todos os mundos e dimensões, com a Tua mão sendo estendida, agasalhando a todas as famílias da terra e dos céus, das muitas dimensões celestiais, por causa da cruz. Porque foi dito sobre Ti que quando Tu fosses levantado na cruz, Tu atrairias tudo e todos a Ti mesmo, de modo que tudo converge para Ti na cruz. E é por isso que eu estou solucionado, pacificado, resolvido e eternamente perdoado e inseparavelmente ligado, ataviado a Ti, me tornei um contigo e Tu um comigo, e nós estamos no Pai. É onde eu respiro essa vida gloriosamente, ancorada na eternidade e plantada no coração do amor de Deus. Por favor, que muitos entendam isso para si mesmos. É o que eu te imploro em Teu nome, Jesus. Amém e amém.